Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Interligados. É muito bom ter você aqui com a gente e eu quero que você aproveite essa noite, louve a Deus com a gente. E semana passada você pôde ver nas nossas redes sociais que nós tivemos uma série de mensagens, fé, esperança e amor. Se você perdeu, se você quer acompanhar tudo que aconteceu semana passada, vai no nosso YouTube, vai no Instagram, vai no Facebook e fique por dentro de tudo que aconteceu no Interligados. E agora a gente vai soltar um vídeo rapidinho do que aconteceu no nosso último culto. Este foi o Interligado. Que Deus abençoe vocês. O amor é maior do que... Boa noite, sejam bem-vindos a mais um Interligados. Boa noite para você que está aqui, boa noite para você que está em casa. É melhor do que a fé. Como o amor de Deus mudou a minha vida. Tudo sofre, espera e não se cansa. E a gente, em vários cristãos, a gente está vivendo, sabe o quê? Um esfriamento espiritual. Um esfriamento espiritual a ponto de a gente começar a se acostumar com o pecado. Porque, na verdade, a gente não vive o verdadeiro amor. Porque a gente não ama a Deus acima de todas as coisas. Ele não é o primeiro na minha vida e na sua vida. E a gente tem dificuldade de amar o próximo, porque o próximo é complicado. E o pior é que tem uns irmãos que chegam assim... O amor mais profundo busca, Senhor. O que os teus olhos podem ver, queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, pois a essência
Deus te abençoe. Muito bom nós estamos aqui reunidos mais uma vez para poder compartilhar a palavra de Deus, desfrutar da palavra de Deus. Chegando ao final do ano agora, e Deus colocou algo em meu coração. A verdade é que nós vivemos um tempo com muitos influenciadores da internet, mas eu tenho me questionado realmente se a juventude, as pessoas estão ouvindo e recebendo a boa palavra de Deus. E nesse tempo, tendo esse questionamento, Deus falou muito ao meu coração. Então, como nós vamos agora na reta final deste ano aí de 2020, um ano tão difícil, e logo no início de janeiro nós temos uma série de mensagens aqui no CIB Jovem, Interligados, né? E nós queremos exatamente isso, que os jovens conheçam a boa doutrina, a doutrina de Cristo, não é isso? E é uma série que foi baseada na carta de Paulo aos Colossenses, e o nome dessa mensagem, o tema dessa mensagem é: revistam-se do amor, que é o elo perfeito. O apóstolo Paulo, ele escreveu essa epístola a Colossenses devido a um relato que eles estavam cometendo um grande erro. Sim, a igreja de Colossos estava cometendo um grande erro. Falsos ensinamentos e práticas estavam influenciando os santos e abalando a fé deles. Por isso essa carta, meus irmãos, ela é tão atual. Pressão cultural semelhante também tem acontecido hoje. E essas pressões culturais têm desafiado os membros da juventude de Cristo. E parte do valor dessa epístola está em como identificar e expor as falsidades e ao mesmo tempo dar ênfase à divindade de Jesus Cristo, à obra da salvação e aos relacionamentos. Ao estudar o livro de Colossenses, você pode aprofundar a sua conversão ao nosso Salvador Jesus e receber proteção contra o engano e contra o pecado. E o nosso tema de hoje é o poder através da oração. Paulo inicia essa carta aos Colossenses apresentando a obra de Deus em Cristo, destacando a redenção, a excelência de Cristo e a reconciliação. Mas antes, preste atenção, antes de Paulo ensinar tão importante doutrina, o apóstolo Paulo, ele revela à igreja de Colossos as petições que ele tem feito a Deus a favor deles, dos colossenses. E é exatamente isso que eu gostaria de ler. Se você puder me acompanhar na leitura, será projetada na tela. Eu vou ler a carta de Colossenses do primeiro capítulo, do versículo 9 ao 13. Deixa eu apoiar minha Bíblia aqui. E diz assim: por essa razão, desde o dia em que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Olha bem, meus irmãos, não era costume do apóstolo Paulo orar por generalidades. Seus pedidos, as suas orações, eram sempre de conformidade com as necessidades do povo de Deus, né? Do povo de Deus de um lugar específico. E claro, em um determinado momento. Ou seja, Paulo, ao orar, ele era muito específico. Ele conhecia as necessidades dos irmãos, de cada igreja que ele havia implantado, de cada irmão que ele conhecia. Então, quando Paulo ele intercedia, ele orava, ele não fazia assim de forma aleatória, generalizando tudo. Ele era muito específico. E é verdade que os colossenses, ele tinha um assunto muito complicado para ser resolvido.
Então preste atenção, antes de Paulo aconselhar os irmãos de Colossos, Paulo conta a eles a oração que ele fez a Deus, intercedendo pelos colossenses. Ou seja, primeiro Paulo ora, depois menciona as questões difíceis que eles enfrentariam. E Paulo, ao interceder, ele faz uma lista de pedidos a Deus, do que ele acredita ser extremamente importante para os irmãos da igreja de Colosso. Então, na verdade, Paulo ele faz 4 pedidos específicos. E o primeiro pedido é que eles tenham compreensão espiritual. Isso mesmo. Quando nós compreendemos os propósitos de Deus, que eles são maiores, e a importância que nós devemos dar em nossas vidas, a sua vontade, as nossas prioridades, elas passam a ser outras. Isso é uma verdade. Quando nós começamos a enxergar, quando nós alcançamos a importância dos propósitos de Deus, como eles são relevantes, os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos objetivos, eles passam a ser secundários. Nós começamos a focar os planos de Deus. E nós passamos a orar de maneira a cumprir essa vontade de Deus em nossa vida. Então, o conteúdo da oração de Paulo em favor dos colossenses nos mostra que a oração ela deve expressar as nossas prioridades. Tem uma declaração de Warren Weisberg que diz: as necessidades espirituais são imensamente mais importantes do que as necessidades materiais. Olha bem, embora Paulo estivesse preso nesse momento, algemado, no corredor da morte, né, na antessala do martírio, sabe, aquele homem com o pé na sepultura, né, com a cabeça dele próxima à guilhotina em Roma, ele não concentra, olha que coisa tremenda, ele não concentra a sua oração nas suas urgentes necessidades físicas e materiais. Embora os cristãos de Colossos vivessem em pobreza e escravidão, né, porque naquela época a escravidão estava em alta, Paulo não pede a Deus saúde, nem libertação, nem prosperidade financeira. Ele concentra as suas petições nas bênçãos espirituais e não nas bênçãos materiais. O conteúdo da oração de Paulo em favor dos colossenses, ela também nos mostra que a oração deve incluir aqueles que não conhecemos. Sabe, as orações de Paulo elas não eram egoístas. Ele ora para os cristãos de Colosso. Cristãos, olha que coisa tremenda, que ele jamais havia visto. Havia sido outro irmão que plantara a igreja de Colosso, não foi Paulo. Paulo nunca tinha encontrado os irmãos de Colosso face a face, mas ele ora. Ele intercede por esses irmãos. Sabe, meus irmãos, é verdade que pela oração, guarda isso no seu coração, pela oração nós podemos tocar o mundo inteiro. Pela oração nós podemos influenciar pessoas em todo o mundo. Sabe, pela oração nós podemos ser uma bênção para as pessoas que jamais nós vimos face a face. Sim, o poder através da oração. Através da oração nós podemos ser bênção para as pessoas que nós nunca vimos. Nós podemos ser bênção para as pessoas das nossas famílias, da nossa igreja. Agora, se as nossas orações, elas giram somente em torno da nossa família e da igreja que frequentamos, nós tornamos muito limitado a nossa oração, o poder da nossa oração. E o nosso mundo fica muito pequeno e egocêntrico. Isso é uma verdade. Porque na verdade, meus irmãos, nós somos egoístas. Pedimos a Deus muito para nós mesmos, pelos nossos interesses e problemas. Pelos nossos queridos, pelos nossos filhos, é certo que nós devemos pedir. Jesus diz que nós devemos pedir. Mas nós precisamos abrir o leque. Nós precisamos entender que existem cristãos hoje pelo mundo todo, e a maioria deles estão sofrendo uma perseguição. Muitos cristãos agora, nesse momento, estão morrendo por causa do Evangelho. E nós precisamos nos levantar em oração para abençoar essas vidas dos nossos irmãos, a igreja de Cristo. E a verdade é que nós oramos pouco. E muitas das vezes nós não oramos nada. Então o conteúdo da carta de Paulo aos Colossenses também mostra que a oração deve ser regida por uma atitude perseverante.
Sabe, Paulo não conhecia face a face a igreja de Colosso, mas orou por ela sem cessar, é verdade. Nós precisamos entender que a oração é o oxigênio que alimenta a alma. Embora Paulo tivesse muitos assuntos pessoais para se preocupar, sabe, o foco de Paulo estava em rogar a Deus em favor de outras pessoas, mas isso de forma muito intensa e perseverante. Muitos de nós não cessamos de orar porque nunca começamos a fazer. Tem um comentário de Wert, que ele fala sobre o significado de orar sem cessar. E perguntaram uma vez para ele, ele respondeu da seguinte forma: quando coloco a minha roupa pela manhã, agradeço a Deus por me vestir-me com a justiça de Cristo. Quando tomo banho pela manhã, peço a Deus para me limpar, para limpar os meus pecados. Quando tomo o meu café da manhã, agradeço a Cristo por Ele ser o pão da vida. Quando limpo a minha casa, peço a Deus para ser misericordioso, limpar as casas do mundo inteiro da impureza do pecado. Quando falo com as pessoas durante o dia, peço a Deus para salvá-las, edificá-las em Cristo e suprir as suas necessidades pessoais. Quando vejo uma multidão de pessoas andando pelas ruas, oro pela salvação dessas pessoas e outras que perambulam pelas ruas e todo mundo. Ou seja, há poder através da oração. Sabe, o conteúdo da oração de Paulo dos Colossenses também nos mostra que a oração deve ser ousada na busca da plenitude. O Werner Burr, ele diz que Deus tem para nós a plenitude. Jesus, ele nos ensinou isso, né? Pedi e dar-se-vos-á, buscais e encontrarei, batei e abrir-se-vos-á, pois quem pede, recebe. Agora, se eu peço a Deus um propósito, Ele me diz, sirva. Se eu peço a Deus coragem, Deus me diz, avance. Se eu peço a Deus a sua presença, Deus me diz, venha. Sabe, o Senhor não deseja pouco, demasiadamente para o seu povo. E, sabe, Deus não deseja que o seu povo viva pobremente, com mesquinhez na esfera espiritual. Como nós lemos no texto, Paulo busca confiantemente essa plenitude para Colossos. Sabe, Paulo ele usa alguns termos quando nós fizemos a leitura. Ele fala de pleno conhecimento, toda sabedoria, todo conhecimento, inteiro agrado, a toda boa obra e todo poder. Sabe, esse é o modo perfeccionista com que Paulo ora. Sabe, os filhos de Deus, guarda isso, os filhos de Deus devem buscar excelência, o melhor, tanto para si como para os outros. Então, olha bem, dos 4 pedidos de Paulo que ele faz nessa oração, o primeiro é pedido que eles tenham compreensão espiritual. E o segundo pedido que Paulo faz é que eles tenham uma vida digna do Senhor. E qual é o propósito da oração de Paulo? Sabe, Paulo ele ora para que eles venham a viver com alegria. Sabe, viver de forma digna ao Senhor significa conservar. Mas como assim? É conservar a cabeça. Olha o que diz o versículo 9. Por essa razão, desde o dia que ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe, antes de tudo, Paulo ele orou para que transbordasse de pleno conhecimento da vontade de Deus, em toda a sabedoria e entendimento espiritual. Mas preste atenção, esse pleno conhecimento, ele é conforme revelado na palavra de Deus, e não de acordo com os ensinamentos gnósticos daquela época e com o relativismo de hoje. Você está me entendendo? Esse conhecimento ele não é carnal, mas a sabedoria de Deus para distinguir entre o que está de acordo com a vontade de Deus e o que está de conflito com ela. Você está entendendo mesmo? O que está de acordo
acordo com a palavra de Deus ou que está de conflito com ela. Sabe, mas Paulo queria que os colossenses chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus. Por que isso? Por que Paulo queria que eles chegassem ao pleno conhecimento da vontade de Deus? Para que eles ficassem nas redes sociais debatendo teologia, será? Ou para que os colossenses se tornassem grandes mestres e pregadores extraordinários? Será que é isso? Para atraírem, os colossenses atraírem grande número de seguidores, como os mestres gnósticos estavam conseguindo naquela época? Não. O verdadeiro propósito da sabedoria do conhecimento espirituais é capacitar os cristãos a viver de modo digno diante do Senhor, para o seu inteiro agrado. É isso que Paulo queria. Sabe, eu quero que vocês alcancem o entendimento, que vocês compreendam a plenitude do entendimento de Deus, para que vocês vivam uma vida digna. Sabe, Deus não revela a sua vontade para atender a nossa curiosidade, para que ela seja satisfeita. Sabe, ou satisfazer uma ambição ou vaidade. Sabe, Deus revela a sua vontade para nós com o objetivo de podermos agradar a Ele em tudo o que nós fizermos. Então nós temos uma vida digna para conservar a cabeça e manter os pés firmes. É o que nós vamos ler no versículo 10. Sabe, pés firmes, pés que não tropeçam, eles não se desviam da verdade. E no versículo 10, na primeira parte, diz assim: é isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Sheldon, ele usa muito nessa expressão, ele interpretou como modo digno, né? Essa tradução que se relaciona como se fosse uma balança. Imagine as atitudes, palavras e ações de Deus colocadas num prato de balança, e as nossas atitudes e ações, as nossas palavras empilhadas em outro prato. Você está me entendendo? Sabe, se a nossa vida como cristão deixar de corresponder à vida ao Senhor, nós estaremos andando indignamente. E não é isso que Deus quer para nós. Em Filipenses 1:27, Paulo também escreve, na primeira parte do versículo: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Meus irmãos, o conhecimento ele deve nos levar à prática. Não basta ter a informação certa na mente. Precisamos ter a vida certa com Deus. Viver de modo digno de Deus é o mesmo que imitar a Deus. Você está me entendendo? Viver de forma digna com Deus é o mesmo que imitar a Deus. E andar como Jesus andou. É ser santo como Deus é santo. Então, tendo os pés firmes, mas também as mãos ocupadas. É o que nós vamos ler agora na segunda parte do versículo 10. Frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus. Aqui nós somos lembrados que, embora não sejamos salvos pelas obras, né, como muitos creem, sem dúvida nós fomos salvos para praticar as boas obras. Porque nós damos a impressão de que pelo fato das obras não valerem para a nossa salvação, nós acabamos acreditando que as obras não têm valor. Isso não é verdade. Nós acabamos não dando valor às boas obras. Isso é errado. Isso não é uma verdade. Em Efésios 2:10, Paulo também escreve o seguinte: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que nós a praticássemos. Sabe, meus irmãos, Deus nos criou e nos remiu, mas com um propósito de realizarmos as boas obras. Sabe, então, não perca o propósito dessa oração. Cresça no pleno conhecimento de Deus. Não foi isso que Paulo pediu? Isso que ele desejou em sua oração para os filipenses? Que eles crescessem no pleno conhecimento de Deus e frutificando em toda a obra. Então, o primeiro pedido dele é que eles tenham compreensão espiritual, uma vida digna. Mas Paulo também intercede aos colossenses, Deus aos colossenses, pedindo a eles muito poder. Não é isso? É o que nós lemos no versículo 11, né? As costas fortes.
Sabe, o pessoal marombado, quem gosta de academia vai entender muito bem o que eu estou falando. Na academia eu aprendi que tudo que você puxa, né, aquilo que você traz no exercício, fortalece as costas e os bíceps, não é isso? Você está entendendo? Tudo que você puxa, quando você está se exercitando, fortalece as costas, os músculos das costas e os bíceps. Então nós lemos aqui no versículo 11 agora, do primeiro capítulo, na primeira parte. Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Você está me entendendo? Atraindo as coisas de Deus. Para sermos fortalecidos, nós devemos buscar trazer a nós as coisas de Deus, o seu plano, a sua vontade, a sua sabedoria, para que nós sejamos fortalecidos com a sua glória. Ao exercitarmos a nossa fé, trazendo para nós a responsabilidade da obra de Deus. E com isso nós somos fortalecidos. Sabe, tendo a mente cheia do conhecimento de Deus e assumindo a nossa missão. E assim nós somos fortalecidos com todo o poder. Sabe, a vida cristã, meus irmãos, ela não deve ser vivida somente com a energia humana, por mera energia humana. Sabe, a vida cristã ela requer força sobrenatural. Por isso Paulo ele deseja que os crentes conheçam o poder do Filho de Deus ressurreto. É por isso que é tão importante, jovem, você que é homem e mulher de Deus, você conhecer mais do seu Deus, saber mais do Cristo ressurreto. Para que você experimente esse poder, porque há poder em Jesus. Sabe, conhecendo segundo a força da sua glória. Mas preste atenção. Sabe, seu pedido não é que esse poder seja proveniente dela, mas segundo ela. Sabe, a sua força gloriosa, a força gloriosa de Deus, ela é sem limites. O que condiz com o alcance da oração. Sabe, Pica ele escreveu, ser equipado com o poder é proporcional, não somente às necessidades do recipiente, ou seja, quem pede, né, meus irmãos, mas também ao suprimento divino. Agora, mas por que Paulo deseja que os irmãos adquirissem esse poder? Por que Paulo deseja isso para os crentes? Será que para realizar milagres miraculosos, grandiosos fora da igreja? Para dar vida aos mortos, curar doentes, expulsar demônios? Sabe, mais uma vez a resposta é não. Os filhos de Deus precisam desse poder para manifestar toda a perseverança e longanimidade, com alegria. E isso merece atenção. Muitos ramos da cristandade dão ênfase demasiadamente ao que dizem ser milagres. Não é verdade? Muitas igrejas focam em milagres e o convite é sempre poder, receba poder. Mas poder para quê? Poder para quê? Sabe, mas mesmo nos dias de hoje nós presenciamos um milagre maior que todos aqueles, né, que é um filho de Deus sofrer com paciência e agradecer a Deus no meio de uma provação. Isso é um grande milagre. Muito pouco pregado, muito pouco buscado ou entendido, mas é um grande milagre. Sabe, e o pedido de Paulo é que eles tenham poder, né, as costas fortes, mas também Paulo intercede para que eles tenham um rosto alegre. Olha a última parte do versículo 11. Para que tenham toda perseverança e paciência com alegria. Meus irmãos, como essa nova geração não sabe esperar, né? Vivemos uma geração altamente imediatista. No meu tempo, a gente tinha que esperar uma semana para passar o filme na televisão. A gente lia os filmes que iam passar no jornal, né, havia programação semanal, a gente esperava uma semana para assistir um filme. Hoje eles não têm paciência para nada. Eu que tenho um filho novo, quando eu saio com ele de carro, eu tenho que esperar um pouco, eles não sabem esperar, eles não estão acostumados a esperar. E eles perdem a alegria por causa disso.
E isso é uma realidade que acontece hoje com os cristãos. Nós oramos a Deus, mas não perseveramos em oração. Esquecemos que há poder através da oração. Que os Deus escuta e não esquece dos nossos pedidos. Pode ser que você tenha feito uma oração há 10 anos atrás, você não se lembra dela. Há 5 anos atrás, ano passado. Certamente, você não se lembra de muitos pedidos que você fez algum tempo atrás. Você, eu, mas Deus não. Deus não se esquece. Mas nós acreditamos que Deus se esquece. E nós não temos paciência. E quando as coisas não acontecem imediatamente, nós perdemos a alegria. Sabe, em Provérbios 10, 28, está assim: a esperança dos justos se transforma em alegre realidade, mas os sonhos dos perversos nunca se realizam. Sabe, para conservar a alegria em nosso interior, nós necessitamos do poder de Deus, meus irmãos. Eis que aí está a vitória do cristão. Para nós guardarmos em nós, conservar essa alegria, nós precisamos do poder de Deus. Sabe, é uma grande diferença entre suportar afronta sem se queixar. Sabe, e suportar afronta sem retaliar, se queixando. Isso define muito bem a diferença entre perseverar e longanimidade. Sabe, a graça de Deus, ela atinge o seu objetivo na vida do crente, quando este consegue sofrer com paciência e ao mesmo tempo louvar a Deus no meio de uma provação feroz. E no mesmo tempo conseguir passar por tudo isso e não perder a alegria. Você tem passado as suas provações e as suas lutas com esperança, com alegria, tendo a certeza, a plena confiança de que Deus não se esquece de você, que Deus tem escutado as nossas petições. Então, o primeiro pedido de Paulo é que eles tenham essa compreensão espiritual. A segunda é que eles tenham uma vida digna. O terceiro é que eles recebam poder, muito poder. E o quarto e último pedido de Paulo, nesse primeiro capítulo, é que os colossenses, eles tenham um espírito grato. Olha o que diz aí no versículo 12. Dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Seja grato, pois Deus nos fez dignos. E a verdade, meus irmãos, é que nós não somos. Sabe, seja grato porque Deus nos fez dignos de participar da sua herança. Você sabe que herança é essa? A vida eterna com Deus. A herança dos santos no reino da luz. Que não vai começar, preste atenção, no dia que eu morrer, que você morrer. Nós temos essa ideia da eternidade, né, que ela vai começar no momento em que eu morro, né, agora vou morrer, vou para o céu, começou a minha eternidade com Cristo. Não. A eternidade com Cristo, ela já começou aqui. Sabe, quando Cristo ele salva alguém, ele confere o mesmo instante ao convertido a idoneidade para desfrutar do céu. E Cristo é essa idoneidade. Sabe, ele é adequado, ele é absoluto. Cristo é bastante. E ele é bastante, meus irmãos, porque Cristo satisfaz. Sabe, não pode haver nada melhor do que Cristo. E realmente não existe nada melhor do que Cristo. Nem mesmo uma longa vida de obediência e serviço aqui na terra, guarda isso, pode tornar o cristão mais qualificado para o céu do que no dia em que ele foi salvo. O nosso título de posse de glória, da glória, a nossa entrada no céu, ele está no sangue de Jesus. Esse é o nosso título. Embora a nossa herança seja na luz e reservada no céu, nós cristãos temos aqui na terra o Espírito Santo como penhor da nossa herança. Olha que coisa tremenda. Por isso podemos nos alegrar com o que virá.
enquanto desfrutamos aqui da terra as primícias do Espírito Santo. Sabe, sejamos gratos por tudo. Hoje aqui na terra, nesse tempo, nós podemos viver uma vida cheia do Espírito Santo, experimentando coisas maravilhosas de Deus, vivendo uma vida, sentindo uma presença palpável de Deus. Nós não precisamos morrer para estar com Cristo. Nós temos o Consolador aqui hoje, o Espírito Santo de Deus. E Paulo, quando ora aos Colossenses, ele ora nesse sentido, sabe? Que eles tenham um espírito grato, que eles reconheçam que apesar das dificuldades, da pobreza, das lutas, Deus estava com eles. E se Deus está com você, você tem todos os motivos para ser uma pessoa alegre, feliz e muito grata. Você é grato? Você é feliz? Deus está com você? Então eu termino essa palavra com 2 apelos. E o primeiro apelo é para você que ainda não está cheio do pleno conhecimento da vontade de Deus, né? Com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Sabe, a verdade, meus irmãos, é que você precisa se esvaziar do seu próprio entendimento e buscar em Deus a sua vontade, a vontade de Deus para a sua vida. Você que ainda tem tomado as suas decisões no seu próprio entendimento. Sabe, você que ainda está cheio do seu pleno conhecimento, não do conhecimento de Deus. Esse é o meu apelo a você. Que você se esvazie de você mesmo. E você se encha do entendimento de Deus, através do Espírito Santo de Deus. Mas tem um segundo apelo. Sabe, Paulo, ao fazer essa oração, que eu acho isso muito tremendo, meus irmãos. Ele orou por pessoas que ele não conhecia pessoalmente. E eu quero orar por você agora. Eu quero orar por você que ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus Cristo. Para que através de Jesus Cristo, você experimente o melhor de Deus. Deus transforma a sua vida. Talvez seja por isso que até hoje você não se sinta realizado, você sente um vazio dentro de você. Porque você ainda não entregou o controle da sua vida a Jesus. A sua mente ainda não foi renovada. Você ainda não está experimentando desse entendimento. Você ainda não sabe qual é o propósito que Deus tem para você nessa terra, nesse tempo agora. Mas eu te garanto, todas essas respostas, elas estão em Deus. E você pode agora, hoje, nesse momento, fazer parte da família de Deus. Em João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse versículo que é tão conhecido, tão falado, ele diz a maior verdade que você precisa guardar em sua vida, que Deus ama você. E Ele quer que você faça parte da família dEle, porque Deus ama você e tem um propósito para a sua vida. Mas você precisa reconhecer que você é um pecador, que tudo que você acredita ser verdadeiro, se não é com Deus, não é verdadeiro, não é genuíno. E Deus está convidando você hoje, para que você possa experimentar do entendimento dEle, para que você tenha essa compreensão espiritual e total em Cristo Jesus. E como você pode fazer isso? Mesmo em sua casa, assistindo essa live, você que escutou essa pregação, você pode enviar uma mensagem para o pastor de plantão. O telefone vai aparecer na tela, com o QR Code, você apontar o celular, mas o número também está aí. Você pode ligar para nós, se preferir, ou enviar uma mensagem que nós vamos orar para você. E você pode dizer nessa mensagem: eu entrego a minha vida a Jesus, eu entrego o controle da minha vida a Jesus. Eu preciso de ajuda, entre em contato comigo, eu quero que orem por mim. Nós, como igreja de Cristo, estamos aqui para abençoar a sua vida. Então, eu quero orar por você. Receba essa palavra no seu coração. Entregue a sua vida a Jesus e venha fazer parte da família de Deus. Deus, nós oramos agradecendo, ó Pai, porque a Tua palavra é maravilhosa. E é verdade, meu Deus, que essa mensagem vai ficar na internet talvez por muitos anos,
por muitos dias. E muitas pessoas que eu não conheço, que eu nunca vi, de outro estado, cidade, ou até mesmo outro país, pode escutar essa mensagem, ó Pai. E o Senhor falou ao coração dela. Ó Pai, e se essa pessoa nesse momento está entregando a sua vida a Jesus, confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, pedindo a vida que somente o Senhor pode dar, ó Deus, eu te peço que o Senhor receba essa pessoa como o Senhor prometeu. Que você não vai, o Senhor prometeu que não rejeita nenhum daqueles que clamam o Senhor, que buscam o Senhor. Então, por favor, ó Deus, essa pessoa que está entregando o controle da sua vida a Ti, que está confessando Jesus como o Senhor, eu peço que o Senhor escreva o nome dela no livro da vida, como prometeu, para que um dia, no céu, a gente venha se encontrar como igreja de Cristo, como família de Deus. Ó Deus, eu te agradeço por esse tempo e pela Tua palavra. E em nome de Jesus, que eu oro e agradeço. Amém. Que Deus te abençoe, continue conosco. Todo sábado, CIB Jovem, Interligados, nós temos louvor, adoração e uma palavra de Deus para a sua vida. Então, venha te participar, né, com essa série de mensagens da carta aos Colossenses. Revista-se do amor de Deus, o elo perfeito. Até a próxima semana, que Deus te abençoe muito. Em seu nome, os cegos veem. Em seu nome, Deus, os mortos vivem. O nome de Jesus, cadeias vão cair, pois toda autoridade tem. Em seu nome, o inferno treme. Em seu nome,
mais um Culto Interligados. Que bom que você continuou até aqui com a gente. Acompanhe a gente pelas redes sociais. Nossos Instagrams são @redeativa.cib e @cibjovem. Não perca nenhum Interligados. Nós estaremos transmitindo nossos cultos via online. E você é nosso convidado a estar conosco novamente na semana que vem. Até lá!